Então, está iniciada a gravação, né? Semana passada a gente viu até formatos de números inteiros, né? E agora nós vamos então entrar na parte de aritmética de números inteiros, né? Basicamente, nós vimos duas formas de representar números, que foi a representação sinal magnitude, né? E a representação com complemento de 2. Só lembrando rapidamente a diferença entre eles, né? Sinal magnitude, a gente simplesmente representa um determinado, o negativo de um número. Vou pegar aqui. O negativo de um número, né? Tem, por exemplo, aqui o número 0, 0, 1, 0. Né? O negativo desse número, né? Esse aqui representa o número 2. Esse negativo desse número significa que, na frente, esse 0 seria substituído por 1. Então, no sinal magnitude, isso aqui representa o 2. O menos 2 seria representado por 1, 0, 1, 0. Né? Esse primeiro bit aqui, sendo 1, representa sinal, número negativo. E esse primeiro bit, sendo 0, representa sinal positivo. Né? Então, esse é o formato sinal magnitude. E vimos também que existe o complemento de 2. O complemento de 2, a gente inverte todos os bits e depois soma 1. Né? Então, 0, 0, 1, 0 seria aqui. Invertendo tudo, seria 1, 1, 0, 1. Né? Somando 1, né? Ficaria 1 mais 1, 0. Vai 1, 1 com 0, 1. Mantém 1, 1. Né? Então, no complemento de 2, o menos 2 seria 1, 1, 1, 0. Também tem a característica de que o bit 1 representa números negativos. Tá? Fica assim mais fácil da gente imaginar a relação sinal-magnitude, mas a gente vai ver que para efeitos de conta, tá? Isso aqui acaba sendo mais fácil para um computador fazer. Então, vamos lá. Bom, então, aqui é a aritmética de inteiros. Tá? Então, a aritmética binária, a gente pode trabalhar ela tanto com números utilizando a representação, a notação sinal-magnitude, quanto complemento de 2. Tá? A gente vai ver aqui o porquê, tá? Mas a gente vai estudar a técnica de aritmética utilizando o complemento de 2. Bom, então, relembrando aqui, né, que eu acabei de falar para vocês, para a gente realizar a negação, né, tornar ele negativo, em complemento de 2, primeiro a gente inverte todos os bits do número, né, depois soma 1. Né? Isso é o chamado operação complemento de 2. Então, exemplo aqui, né, já tinha feito anteriormente, vamos lá, mais 22, essa é a representação binária do mais 22. Para fazer o complemento de 2, a gente inverte todos os bits, quem é 0 vira 1, quem é 1 vira 0. No final, soma 1. Né? 1 mais 1, 0, vai 1, 0 com 1 vai 1, aí depois agora é manter. Então, isso aqui representa o menos 22. Né? E se eu quiser pegar a negação do menos 22? Quero fazer o negativo do negativo. Vai ficar positivo. Né? Então, se eu fizer a mesma operação aqui, o que vai acontecer? Inverto todos os bits. Né? Então, 1 vira 0, 0 vira 1. Tomo 1, obtenho como resposta, né, esse valor aqui. Repara que é o mesmo que eu tinha anteriormente. Né? Então, negar duas vezes um complemento de 2, volto para o mesmo número. Então, é um processo coerente. Outra coisa, outra questão que nós tínhamos é que só tínhamos uma representação para 0. 0 e menos 0 é a mesma coisa, né? É tudo 0. Então, como é que fica se eu fizer o complemento de 2 do 0? Né? O 0, por exemplo, de 8 bits, 1 byte. Eu pego esse 0, qual é que eu tenho que fazer? Inverter todos os bits. Como no 0 todos os bits são 0, quando eu inverto, todos eles ficam com 1. Quando eu somo 1, o que acontece? 1 com 1 dá 0 e vai 1, soma 1 dá 0 e vai 1, soma 1 dá 0 e vai 1, toda a vida, até que no último passo aqui,
vai ter o vai 1 do anterior, 1 com 1 dá 0, vai 1, ficamos com 1 aqui na frente. Tá? Só que o meu número é de 8 bits. Né? Isso significa que, tá, o que vale para mim são esses 8 bits que ficaram. Esse 1 que corre à esquerda é sempre descartado. É o que a gente vai ver que é chamado de carry. Tá? Então, sempre que eu faço uma aritmética de números binários, se eu tenho um valor que vai além da capacidade do número, esse valor é desprezado. Isso quer dizer que a negação do zero é o próprio zero. Né? Menos zero igual a zero. Tá? Então, é um sistema totalmente coerente para o funcionamento. Bom, a adição, tá, em complemento de 2, ela vai ser sempre direta. Tá? A gente faz essa adição como se dois números inteiros fossem sem sinais. Tá? Então, a gente simplesmente pega dois números, soma e ela vai dar certo. Essa é a grande vantagem do complemento de 2. Vamos ver aqui exemplos de como isso funciona. Tá? Você vai ver certinho que dá certo. Né? Bom, como é que funciona uma adição normal que a gente aprendeu a fazer na escola? Né? A gente simplesmente sai somando cada elemento de um número. Né? Se a gente vai somar, por exemplo, o número 123 com o número 456, como é que a gente faz essa soma? Né? 3 com 6, 9, 2 com 5, 7, 1 com 4, 5. Então dá lá 579. Né? A aritmética binária, a gente vai fazer uma soma exatamente da mesma forma, tá? Só que somando bits. Né? Bom, na adição, né, em qualquer adição, o resultado ele pode ser maior do que pode ser mantido no tamanho utilizado da palavra. É o que a gente viu no caso do... não, desculpe, no caso no zero não, tá? Vou imaginar o seguinte, para exemplificar isso aqui. Vamos supor que eu tenho palavras de três dígitos. Sempre trabalho com 3 dígitos. Aí eu somo o 509 com 495. O que acontece? Né? 5 com 9, 4, vai 1. 1 com 9, 0, vai 1. Né? 1 com 5 e 4, 0, vai 1. O que aconteceu aqui? O número ficou maior do que a capacidade. Tá? Eu tinha número de 3 dígitos e eu acabei com essa soma obtendo um número de 4 dígitos. Nesse caso aqui, tá? Eu não estou fazendo o complemento de 2, a gente diz que houve um overflow. Tá? Overflow é quando eu obtenho um número maior do que a minha capacidade de armazenamento. Sempre que ocorre um overflow, a ULA, né, que é a unidade lógica e aritmética do computador, é a parte do microprocessador responsável por realizar esse cálculo, ela deve sinalizar. Então, a ULA ela é um hardware, uma parte do chip, que tem a entrada de um operando, né, a entrada de outro operando, tem um campo aqui de controle para dizer qual é a operação que vai fazer, e ela tem a resposta da operação, por exemplo, a resposta da soma. Mas tem uma linha de controle chamada overflow. Essa linha de overflow é para indicar se esse resultado é válido ou se houve overflow. Né? Então, a regra do overflow é qual? Se dois números são somados e ambos são positivos ou ambos são negativos, então o overflow ocorre somente se o resultado tiver o sinal oposto. Isso é uma característica que nós temos. Se nós temos em número binário, o que vai significar o overflow? Vai significar que o bit mais à esquerda sofreu um acréscimo. Né? Se eu tenho dois números positivos, qual é o formato do número positivo em binário? Né? O formato no positivo é 0 seguido de alguma coisa. O outro é 0 seguido de alguma coisa. Então, se eu somo dois números positivos, o que acontece? Né? Quando houver essa soma, se houver o overflow, houve um mais um. Se houve um mais um, vai ter essa soma aqui na frente, vai ficar com 1. Então, estou somando dois números positivos, estou obtendo um número negativo. Significa que estourei a minha capacidade de conta. Da mesma forma, se eu tenho dois números negativos, eu tenho um número que começa com 0 e tem alguma coisa,
Desculpa, não começa com 1. Outro número começa com 1 e vem alguma coisa. 2 números negativos. Quando eu faço essa soma, se estourar a capacidade aqui, significa que houve um mais 1. Se houve um mais 1, o que vai acontecer? Né? Na hora que eu somar, eu vou ficar com 1 com 1 com 1, né? 1 com 1, 0, né? Mais 1 aqui na frente. Tá? Então, número negativo. Professor, Oi. eu não entendi ali na conta ali anterior, aí deu 0 mais 0, aí deu 1. A gente vai fazer aqui, vai ficar mais fácil entender. Tá. Vou ter vários exemplos aqui, tá? Tá Então, aqui um exemplo. Esse aqui é 49, eu vou somar com 38, tá? Aqui são números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 7 bits, tá? Então, esses números aqui, como são... eles vão desde menos 128 até 127, tá? Na representação. Números de 8 bits. Aqui eu tenho dois números positivos, ó, 49 e 38. Então, eles estão com 0 e 0. Começam com 0 porque são positivos. Quando eu somar esses números, eles vão ficar dentro da faixa. Então, a soma vai ocorrer normal. Vai ficar abaixo de 127. Então, quando eu realizo essa soma, o que acontece? O resultado dá 1 com 0 dá 1, 0 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 1, por aí vai. Até que no final, o que eu obtive como resposta? Um número positivo, né? Eu somei dois positivos e obtive como resposta um número positivo. Isso está me indicando que a resposta ficou dentro da faixa. Tá? Quando eu somo dois números com sinais diferentes, aí eu nunca tenho problema, né? Porque se eles têm sinais diferentes, o resultado vai ser alguma coisa entre eles. Se os dois estão dentro da faixa, vai dar certo. Então, aqui no caso, menos 117 em complemento 2, é como está aqui em cima. Quando eu faço essa soma, estou fazendo, né? Vou fazer a soma bit a bit, 1 com 0, 1 com 0, 1. Fazendo aqui, obtive como resposta um número negativo. Mas não tem problema, porque se eu somo números com sinais diferentes, eu sempre permaneço na faixa. Agora vamos ver o exemplo aqui. Ó. Vou somar menos 22 com 22. Na verdade, né, fazendo 22 menos 22. O que acontece quando eu faço isso? Ó, 0 com 0 dá 0. 1 com 1 dá 0 e vai 1. Mais 1 dá 0 e vai 1. Mais 1 dá 0 e vai 1. Mais 1 dá 0 e vai 1. Sempre isso aqui. No final, qual número foi obtido? Né? No final, foi obtido esse número, mas houve um excesso aqui. Esse excesso aqui que eu comentei com vocês, é o carry. O que está além do número não tem problema, essa sobra. A indicação do overflow é aqui dentro. Tá? Então, 22 menos 22 deu 0 normalmente. Aqui outro exemplo de número negativo com positivo, né? Sempre vai dar certo também, mas nesse caso aqui, um exemplo que tem um carry, né? Menos 52 com 105. Né? Vai somando, vai ver que aqui um carry. Tá? No final vai ter 1 com 1 dá 1 e vai 0. 1 com 1 dá 0 e vai 1. Né? No final, temos aqui o carry. Mas não tem problema nenhum ter esse carry. Essa sobra no bit a mais não tem problema. Tá? Vamos ver aqui um caso do overflow. Eu vou somar dois números, 73 com 106 vai dar 179. 179 está além da capacidade. O que vai acontecer no caso do overflow? 1 com 0 vai dar 1, né? 0 com 1 vai dar 1, tudo aí vai. Né? O que acontece nesse caso aqui? Ó? Eu estou somando dois números positivos e estou encontrando como resultado um número negativo. Isso não pode, numa soma de dois positivos é negativo. Essa é a indicação que houve overflow. Tá? Ainda está dentro da faixa válida, mas houve alteração no sinal. Aqui é a mesma coisa, vou somar 111, menos 111 com menos 54. Vai dar menos 165, também está fora da faixa. O que acontece quando faz essa soma? Né? Tem o carry, mas mudou o sinal. Então, é o overflow. Foi legal, Então, Pedro? o 0 mais 0 deu 1 porque
o anterior dá 2, né? E aí, como é só 0 e 1, aí o 1 vai para frente, né? Tá falando dessa tela anterior? Deixa eu voltar lá. Esse aqui? Não, não. Aquela primeira conta que deu o overflow. Ah, essa aqui? É. Que Isso. aí a anterior dá 2, né? O resultado. Então, aí, como não pode ser 2, aí É. vai 1 para frente. Vai um. Isso. Aí acaba mudando o sinal, fica overflow. Ah, entendi. Ok. Então, tá legal essa regra? Então, a regra então, é bastante simples, né? Você somou dois números. Se eles têm sinais contrários, né? Você pegar aqui na reta dos números inteiros, né? Você tem que ir dos números inteiros. Se você tem um número negativo, aí você aqui tem um número zero, você tem um número positivo, a soma deles com certeza dá alguém no meio do caminho. Então, não tem problema nenhum somar um número positivo com um número negativo, né? O problema só é quando eu somo dois positivos que pode estourar o maior positivo. Ou eu somo dois negativos que pode estourar o menor negativo. Tá? Nesses casos, vai acontecer o overflow, que é a mudança de sinal. Então, fica fácil saber quando há overflow ou não. Professor, aí no caso, nas sinalizações ali, você botou que é carry, aí não é negativo, mas não é overflow, não. Não, aí não tem problema. O carry não tem nunca problema. Tá. Isso não considera overflow. O overflow tem que acontecer dentro da faixa, o último bit dentro da faixa. Esse aqui, por exemplo, o carry também está fora. Ó. Tanto que aqui, ó, aqui não teve carry Uhum, e teve overflow. Aqui teve o carry e não teve overflow. Tá? Então, o carry, na verdade, ele não está ligado ao overflow. uhum. Então é sempre quando tem um aumento dentro da faixa que dá overflow, É, né? é. Quando estoura o Ok. limite da faixa. Sim. Bom, então, esse aqui é como a gente faz a adição. E para fazer a subtração? Né? Bom, o que significa fazer a subtração? Se eu quero fazer, tá aqui, sei lá, 23 menos 8, qualquer coisa assim. Ou de forma geral, A menos B. Eu vou botar 23 menos 8. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o quê? 23, né, mais menos 8. Não é isso? De forma geral, eu Assim. fazer A menos B é a mesma coisa que eu pegar e fazer A mais menos B. Não é isso? Então, se eu quero fazer uma subtração, o que eu faço? Eu, na verdade, pego o primeiro número, pego o segundo número, faço o complemento de 2 dele e somo os dois. Tá legal? Né? Vocês vão ver que no final, o computador, a máquina, que quando foi projetado, ele só sabe somar, ele não sabe nem subtrair. Porque a próprio complemento de 2, como é feito? Inverte os bits e soma 1. E como é que você faz a soma? Inverte os bits e soma 1, depois soma. Então, a divisão no final nada mais é. A divisão não, desculpe. A subtração nada mais é do que duas somas. Né? Então, a subtração é obtida com o uso de uma adição. Tá? Então, computador é uma máquina que só soma. Então, como é que funciona um hardware para subtração, para soma e subtração? Você tem o registrador A e o registrador B. Você tem um conjunto, uma parte que faz o complemento. O que esse hardware de complemento faz? Ele pega o registrador B, inverte todos os bits e soma 1. Aí entra num seletor aqui. Tá? E aqui você tem um somador. Então você sempre faz A mais B ou você faz A menos B. Se você está fazendo A mais B, o registrador A entra no somador, o registrador B vem aqui para o seletor seleciona, já que a operação de soma, ele seleciona direto aqui. Passa no somador e a soma é feita.
Normalmente, a soma ou vai para um registrador chamado acumulador ou volta para o registrador da esquerda. E se for uma subtração? Se for uma subtração, eu pego o registrador A e o seletor seleciona, em vez de selecionar o registrador B, ele seleciona o complemento do B, que é uma soma. Ele pega o registrador B, faz o complemento, coloca no somador, soma com A e guarda novamente o resultado em A. Então, não importa se eu estou fazendo soma ou subtração, no final, a única coisa que o processador está fazendo é soma. Né? Ficou claro isso aí? Está com dúvida, gente? Ok? Então, beleza. E a multiplicação? Como a gente faz a multiplicação? Tá? A multiplicação é uma operação mais complexa. Tá? Tanto para fazer em hardware quanto para fazer em software. Até para a gente fazer a multiplicação, tá? Sabe como é que faz a multiplicação na mão? Na verdade, é uma série de somas. Tá? Vários algoritmos foram criados para fazer a multiplicação. Vamos ver aqui primeiro um mais simples. Tá? Então, vamos lá. Multiplicação de inteiros sem sinal. Tá? Então, não estamos nos preocupando com o sinal no momento. Envolve a geração de produtos parciais, um para cada dígito multiplicador. Tá? Os produtos parciais são, então, somados para produzir o produto final. Então, aquele esquema onde a gente pega aí, né? Eu tenho um número que eu vou multiplicar por outro número. Como a gente faz essa multiplicação? A gente pega o último dígito aqui e multiplica todo mundo em cima. Então, a gente obtém um resultado. Não é assim que a gente aprendeu a multiplicação na escola? Né? Pego o segundo aqui, multiplico de cima por esse segundo e coloco o resultado embaixo, deslocado para a esquerda. Pego o terceiro aqui, mesma coisa, multiplica, tem novamente o resultado deslocado para a esquerda. No final, soma isso tudo aqui. O que eu obtenho aqui é o resultado da multiplicação. É o que está sendo explicado aqui. Né? Os produtos parciais, são feitos, então, os produtos parciais, né? O produto de multiplicação por cada elemento. Eles são, então, somados, né? Para produzir o produto final. Né? Só que tem uma facilidade para a gente aqui. Como a gente está trabalhando em binário, a gente só tem aqui no multiplicador, né, zeros e uns. Então, eu não preciso ficar fazendo essa multiplicação aqui em cima. Né? Se aqui eu tenho um bit zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a minha linha inteira é zero. Se aqui eu tenho um bit 1, 1 vezes qualquer coisa é o próprio 1, é o próprio qualquer coisa. Então, a gente só repete aqui embaixo. Então, a multiplicação binária vai ficar facilitada nesse aspecto. Porque ou eu somo ou eu não somo, mas é sempre soma. Então, quando o bit multiplicador é zero, é zero. Quando o bit multiplicador é 1, é só usar multiplicando. Então, fazendo aqui a comparação, né? 13 vezes 18. E aqui do lado, 13 vezes 18 também. Base 10, base 2. Né? A gente vai ver que, por um algoritmo, no binário até facilita. Né? 13 vezes 18. Como é que a gente faz? 3 vezes 8 é 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais o 2 que foi, 54. 1 vezes 18. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Cai aqui deslocado à esquerda. Faço a soma. Fazendo a soma, 4 mais 0, 4. 5 mais 8, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Obtemos o número 234. E para fazer em binário? Para fazer em binário, a gente usa aquela regrinha, né? Se tem 1, eu coloco ele aqui embaixo. Se tem 0, tudo 0. Ou nem coloco. Então, aqui, ó. 1 vezes 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0. 0 vezes isso aqui é 0. Não preciso nem no que pensar. 1. Repito o valor embaixo. 1. Repito o valor embaixo. Então, fica até mais fácil fazer para um hardware. Porque eu simplesmente estou somando quando é 1 e desconsiderando quando é 0. Fazendo a soma aqui agora, quando faz essa soma, né? 0, 1 com 0 dá 1, tudo 0 dá 0, 0, 0, 1, 0 dá 1, 1 com 1 dá 1 e vai dar 0 e vai 1. Foi. Se a gente converter isso aqui para decimal, obtém o número 234, o mesmo número anterior.
Então, esse algoritmo de multiplicação funciona exatamente como a gente faria a multiplicação normalmente. Repara o seguinte, né? O que é isso aqui, na verdade? Eu estou aqui apresentando os números quando é 1 e botando 0 quando é 0, depois somando. Então, a multiplicação também é soma. Tá? Então, até então, esse computador agora, por enquanto, ele só sabe somar. Tudo que ele faz é somar. E, por artifícios matemáticos, a gente obtém os outros resultados. E quando eu faço a multiplicação com números em complemento de 2? Ou seja, eu multiplico um número negativo por um número positivo. Tá? A forma que a gente viu anteriormente vai falhar, né? Porque o número não... A gente viu multiplicação para números inteiros. Tá? Qual a maneira, então, de contornar a situação? Se eu estou multiplicando números negativos, tá? Eu faço a conversão deles de negativo para positivo. Como eu faço a conversão? Inverto os bits e somo 1. Aí, nesse caso, eu vou ficar com valores todos positivos. Aí eu faço a multiplicação normalmente, conforme a gente viu, e depois a gente faz o tratamento do sinal. O que a gente sabe? Se eu multiplico 2 números positivos ou 2 números negativos, o resultado é positivo. Então, se esse é o caso, se eu tinha 2 números negativos, eu mantenho o meu resultado depois da multiplicação, porque é positivo. Agora, se eu tenho um número era negativo e outro número era positivo, significa que o resultado da minha multiplicação tem que ser negativo. Então, eu pego aquilo que eu obtive na multiplicação e faço o complemento de 2. Né? E aí eu tenho resultado. Né? Esse algoritmo ele funciona, tá? Ele funciona perfeitamente bem. O problema é que ele não é muito eficiente, tá? Porque números binários costumam ser números grandes, então tem que fazer um monte de somas, acaba ficando muito lento essa operação de multiplicação. Né? Existe um algoritmo chamado algoritmo de Booth. Tá? Ele implementa a multiplicação com o número em complemento de 2 muito mais rapidamente. Tá? Então, ele faz uma forma diferente de fazer a multiplicação. Tá? A gente não vai entrar no detalhe dele. Tá? Se alguém quiser, pega o livro do Stalin, está na biblioteca virtual, página 291, ele explica em detalhes o funcionamento desse algoritmo. Tá? A gente não vai gastar tempo aqui vendo isso, não. Mas, basicamente, o algoritmo está aqui. Tá? A gente inicia, né? Tem multiplicando, multiplicador. Aqui o algoritmo ele começa a fazer uma análise de valores, de sinais. Ele trabalha com deslocamentos em vez de somas. Tá? E, no final, a gente obtém a soma muito mais rapidamente. Né? Então, isso aqui é para dizer o seguinte, né? Essa forma aqui é uma forma válida, mas, normalmente, computadores utilizam o algoritmo de Booth, que é mais rápido. A divisão ela é um pouco mais complexa do que a multiplicação, tá? Mas também é feita por somas sem dificuldade, né? Ela envolve deslocamento repetitivo e adição ou subtração. Isso aqui é basicamente dizer que a adição ela funciona também muito parecido com a forma decimal. Eu tenho um número, eu vou dividir por outro número. Como funciona a divisão, né? Eu vou selecionando aqui valores até enquanto o valor a ser dividido for menor que o divisor, eu vou buscando novos dígitos, até que eu chego aqui a ter um valor que é maior do que o valor que está aqui dentro. Então, eu pego um número, coloco aqui um número qualquer, um número x, que multiplica isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo, eu faço a subtração e obtenho o resto. Aí, nesse resto, eu baixo um dígito novo, eu vou repetindo esse processo, seletivamente, né? Como a gente aprendeu a fazer a divisão. Aqui vai ser bastante semelhante. Os bits do dividendo são examinados da esquerda para a direita, então aqui a parte inicial, até que represente um número maior ou igual ao divisor. Aí que eu vou começar a divisão. Né? Quando ocorre, né, esse evento, então, né, o que acontece? Quando esse número aqui é maior do que esse,
tá? Eu vou ter que fazer uma subtração. Vou ter que multiplicar alguém aqui dentro. Mas esse tem um detalhe, outro facilitador. Se a aritmética é base 2, aqui eu só posso ter 0 ou 1. Então, se o número que está aqui é menor do que está aqui, eu não vou fazer nada. Agora, se o número que está aqui é maior, eu coloco 1 aqui e eu subtraio esse aqui, cara daqui. E eu pego o resto. Baixo um novo. Eu vou mantendo esse processo. Enquanto quem está aqui for menor, eu vou colocando 0. Enquanto quem está aqui, quando for maior, eu coloco 1 e subtraio. Né? Vou mostrar um exemplo que vai ficar mais claro se eu acabei de falar. Tá? Assim, falando assim fica mais difícil. Né? Vamos ver o exemplo da divisão de 147 por 11. 147 por 11. Baixo 1 é menor que 11. Então, tem que baixar mais um dígito. Baixo 4 já é maior do que 11. Né? Então, vou subtrair 11. 1 vezes 11. Faço menos 11. Obtenho o resultado, resto 3. Ainda tem mais um para baixar, então eu baixo 7. 37. Para subtrair, eu vou ter que botar 3 aqui. Boto 3, menos 33. O resultado aqui deu 13, resto 4. Na divisão por 10, eu tenho que ficar preocupado em saber por quanto eu multiplico para realizar a subtração. Quando a aritmética é binária, que só pode ser 0 e 1. Então, isso facilita para mim. Fazendo essa mesma divisão agora. Né? Aqui vai ser uma subtração. A gente sabe que a subtração é uma soma por complemento de 2. Né? Então, o que o algoritmo já faz? Já que ele sabe que ele vai ter que subtrair esse número, ele já calcula de cara o complemento de 2 dele e guarda. Então, o complemento de 2 desse cara aqui, ó, 1, 0, 1, 1 é 1, 0, 1, 0, 1. Então, esse é o número que vai ser somado. Né? Que é o complemento de 2, para fazer a subtração. Então, aqui que a gente vai fazendo, ó, baixo 1 é menor. Então, baixa mais 1. Baixo 0 ainda é menor. Baixo 0 ainda é menor. Baixo 1 ainda é menor. Quando baixou esse 0, esse número passou a ser maior do que esse. Vou subtrair ele disso aqui. Subtrair ele, isso aqui significa somar o complemento 2 dele. Então, coloca 1 aqui. Soma o complemento de 2. Quando eu faço a soma, obtenho como resultado esse cara aqui. Aí é o processo normal de divisão. Baixo o outro 0 lá. Baixei outro 0, fica o número 1110. 1110 é maior do que esse aqui. Então, aqui vai entrar o número 1. Faço novamente a subtração. E tem resultado 11. Baixo o 1 aqui. Ou 111. Ainda é menor. Se é menor, o que a gente faz? 0. Né? Agora, na normal, 0. E baixo o outro 1. Baixei o outro 1. Botei 1 aqui. Faço subtração. 00100. Né? Esse número aqui em base 10 é 4. Esse número aqui em base 10 é 13. Então, obtenho os mesmos resultados. Então, como é feita a divisão? Também por somas. Então, a soma é feita por soma, a subtração é feita por soma, a multiplicação é feita por soma e a divisão é feita por soma. Tá? A única coisa que o hardware da máquina sabe fazer é somar. Professor, Oi. eu só não entendi esse complemento de 2. Como que acha? É aquele A esquema questão dá é que ele ou não? inverte e soma 1, lembra? Esse aqui, ó. Pega esse número, inverto todos os bits dele. Né? Então, esse cara aqui, inverto 0, fica 1. Inverto 1, fica 0. Inverto 0, fica 1. 0, 0. Tomo 1 Ah, tá. agora. Você vai ver que vai dar esse resultado aqui. Tá. Então, repara que é sempre soma, realmente. Bom, a gente está falando até agora de números de inteiros. Mas uma máquina trabalha com número de pontos flutuantes. Quando a gente fala ponto flutuante em computadores, na verdade está querendo falar números reais, tá? Número que tem parte fracionária.
Tá? Então, como é que a gente trabalha com um computador com número de pontos flutuantes? Primeiro, a gente precisa de uma forma de representar esses números. Tá? A gente sabe que a gente pode trabalhar como se fosse vírgulas também, mas existem maneiras mais eficientes de representar. Próprios números na base 10, quando a gente vai trabalhar, a gente não representa sempre com vírgulas. A gente usa grandezas com exponenciais, né? Fica mais fácil. Por exemplo, né? Vamos lá primeiro, né? Então, a gente pode representar um intervalo de inteiros positivos e negativos centrados em zero, né? É o que normalmente a gente faz. Então, centrado em zero significa que o zero vai ser o valor que está no meio, eu pego um valor para cada lado. Por exemplo, 1 byte vai de menos 128 até 127. Né? Quem é o centro dessa faixa? É o zero. Né? Então, agora, a gente também pode fazer isso para representar um componente fracionário. Né? O problema é quando temos frações ou números muito grandes. Né? Por exemplo, esse número aqui, ó, 0,00000162331. Né? Mesmo na matemática, a gente não costuma representar esse número dessa forma, tá? Em base 10. A gente costuma representar de que forma? Tá? Eu caminho com a vírgula, eu vou ver aqui, para eu chegar nesse número, para chegar nesse 1 aqui, eu caminho com a vírgula 22 vezes. Então, 1, 2, 3, tá, 22. Então, esse número aqui, como eu represento? A gente diz que é um número normalizado. 1,6231 vezes 10 elevado a menos 22. Isso aqui dá uma ideia melhor da grandeza. A gente consegue ver o número aqui e a gente consegue expressar a grandeza pelo outro lado. Então, esse aqui é um número muito pequeno. E números muito grandes, né? Seria esse caso aqui, ó. 16.231.00000. Da mesma forma, posso andar com a vírgula para a esquerda 22 vezes. E esse número vai ser representado como 1,6231 vezes 10 elevado a 22. Isso é o que a gente chama de notação científica. É muito mais fácil representar números dessa forma. Tá? Você pega uma calculadora científica, por exemplo, quantos dígitos ela precisaria ter para mostrar números como esse? Então, calculadoras científicas trabalham dessa maneira. Tá? Então, essa notação científica permite que o intervalo seja representado com apenas alguns dígitos. Né? Olha só, eu preciso armazenar muito menos informação dessa forma do que dessa forma aqui. Né? Então, independentemente dos números serem muito grandes ou muito pequenos, a gente vai sempre utilizar a notação científica. E computadores também vão armazenar com notação científica. Isso aqui, inclusive, dá uma precisão maior. Então, um número em representação científica, ele pode ser representado da seguinte forma, né? Mais ou menos, significando, vezes a base elevado ao expoente. Tá? Vou botar um número aqui. Esse número aqui, ó. Menos 0,0000514. Né? Como seria ele na base 10? Para normalizar ele, eu carrego a vírgula até o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui seria o quê? 5,14 vezes 10 elevado a menos 4, já que eu andei 4 casas. Número negativo. Tá? Como esse número é representado? Por um sinal, mais ou menos, está aqui na frente o menos. A parte do significando, o significando é o que representa o valor em si. Né? A base, no caso, a base 10, e o expoente, no caso, o menos 4. Né? Um detalhe importante, a base é implícita. A gente sabe com que base está trabalhando, então a base não precisa ser armazenada. Né? Se você tem uma calculadora científica ou tem um computador, esse número aqui, como ele mostraria? Ele mostraria esse número no seguinte formato: menos 5, o ponto, dependendo do sistema que está usando, 5,14 é menos 4. Esse é para dizer
5,14 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Repara que eu não preciso armazenar o 10. Eu sei que eu estou trabalhando com base 10. Então, qual é o formato típico de um número de pontos flutuantes de 32 bits? Isso aqui é um formato, como é armazenado no computador. O primeiro bit é o bit de sinal. Se for 0, significa que é um número positivo. Se for 1, significa que é um número negativo. Depois vem o expoente polarizado. O expoente, lembrando, tá? É a base elevada ao expoente. A gente chama de expoente polarizado. A gente vai ver o que é polarizado. Tá? E depois o significando. O significando é essa parte aqui. Né? No nosso exemplo, 5,14. Tá? Então, o sinal do número, o sinal significando, o expoente polarizado e o significando. Né? Então, bit mais à esquerda, 0 para positivo, 1 para negativo. Nesse caso aqui, 8 bits para representar o expoente. Só que a gente chama de notação polarizada. Tá? Ele não tem sinal aqui dentro. A gente considera uma grandeza e subtrai algo dele. Né? Por exemplo, para 8 bits, né? Normalmente a polarização é 2 elevado a k menos 1 menos 1. Então, para 8 bits, por exemplo, qual é a polarização? 2 elevado a 7 menos 1, que é 127. Isso significa que 127 vai ser subtraído do número que está aqui dentro. Se aqui dentro tiver o número 1, significa que o expoente é menos 126. Tá? Com isso, eu fico na faixa, com 8 bits, eu consigo representar ali do menos 127 ao 128. Tá legal essa parte do polarizado? Basicamente, quer dizer o seguinte, né? Se aqui no polarizado tiver 0, significa que o expoente é menos 127. Se ali no polarizado tiver o número 1, significa que o expoente é menos 126. E aí por aí vai. Se ali no polarizado tiver 127, significa que o expoente é 0. Se no polarizado tiver 130, significa que o expoente é 3. Tá? Então é sempre subtraindo 127. A parte final é o significando propriamente dito. Tá? Então, nós temos 8 bits para o expoente, 1 bit para o sinal e 23 bits para o significando. Mas ainda dá para fazer uma economia importante aí. Né? Para simplificar as operações, né, é exigido que os números sejam normalizados. Normalizado quer dizer o seguinte: o dígito mais significativo do significando tem que ser diferente de 0. Tá? Então, esse carinha aqui da frente, 5, pode ser qualquer coisa, menos 0. Então, um bit, um número binário normalizado, ele sempre vai ser do seguinte formato: mais ou menos 1, e uma sequência de bits, já que isso aqui tem que ser sempre diferente de 0, né? Então, a gente percebe o seguinte: esse bit aqui não é sempre 1, já que ele é normalizado? Se ele é sempre 1, eu não preciso armazenar esse bit. Eu sei que ele é 1. Então, para que eu vou perder espaço armazenando um cara que é sempre 1? Então, na verdade, em vez de eu armazenar aqui, embora o espaço seja para 23, como o primeiro é sempre 1, eu não preciso armazenar ele. Então, na prática, eu tenho um significando de 24 bits. Né? Então, como ele é sempre 1, eu uso os 23 bits para armazenar o que está depois da vírgula. Que significa que no final fica o número de 24 bits, que é os 23 depois da vírgula, mais um da frente. Tá feito aí, gente? Tá legal? Tá sim. Hein, professor? Mas aí quando ali onde tá vezes 2, aí mais ou menos e é sempre Uhum. o 2 elevado a 7, né? Ou não? Não, Pode ser 7 é a outro. quantidade de bits que tem aqui dentro. Ah, tá. Né? A próxima tela vai mostrar um exemplo disso. Tá. Tá? Então, no caso, está aqui o que você perguntou. Esse número aqui, ó, quero armazenar. Que número é esse aqui? Aqui está na base 2.
Então, vamos reparar como eu armazeno esse número aqui. Né? Para começar, repara o seguinte, ó, 10100 na base 2 é igual a 20 na base 10. Né? Aqui está errado esse slide, gente. Aqui é 127 menos 20. Tá? Ah, não, tá certo. Desculpa. Aqui é... Não, tá errado o slide, tá? Deixa eu pensar aqui melhor, pera. Olha que eu já slide em outras aulas, eu não tinha percebido isso. Então, a gente subtrai 127, tá? Esse aqui é 127 menos 20. É outro número aqui. Depois eu vou corrigir esse slide e vou botar lá para você certo, tá? Mas, na verdade, o valor aqui é 127 menos 20. Né? Hoje aqui. Tá? Então, como o valor aqui é... Ah, não, desculpa. É que ele está botando já a anotação com sinal de menos na frente, tá? Então esquece. Então, aqui está certo, tá? Esse número aqui representa que número? 1,101001. Eu não preciso armazenar esse 1, porque já que ele é sempre 1. Então, o significando está armazenado aqui na parte final. 101001. Né? O expoente, essa sequência de bits aqui, 10100. Né? Eu tenho que armazenar o complemento de 2 dele. Né? O complemento está armazenado o complemento de 2, então o complemento de 2 dele vai ser... Não, desculpa. Tá? No caso... agora que eu peguei aqui a história. Eu quero fazer elevado a 20. Tá? Se eu quero fazer elevado a 20, eu pego o seguinte: 20 mais 127, 147, faço o complemento de 2. Tá? Esse número 127 em binário está aqui. Tá? É o número que entra aqui na frente. Tá? Porque se eu quero representar esse número aqui, que é a versão negativa do número de cima, tá? A única coisa que muda é o sinal de menos na frente. Tá? Então, na representação do número embaixo, como aqui é menos 1, esse bit aqui muda para 1. Né? Se eu quero representar esse número aqui, 1,632825 vezes 2 elevado a menos 20. Aí o que eu faço? Como é complemento de 27, está normalizado em 27, 127 menos 20 obtém 107. 107 na base 2 esse valor. Tá? Então, é o valor que entra no campo do expoente. Como é um número positivo, 0 na frente. E aqui, como é um número negativo, 1 na frente. Então, deixa eu apagar aqui. Tá? Um número, então, representando. Tá? Como eu represento esse número aqui? Tá? Eu vou ter o sinal, eu vou ter o expoente aqui em binário, tem 7 bits, e aqui 23 bits representando a parte significando depois da vírgula. Tá ok isso aí, gente? Bom. Tem alguns probleminhas com a representação de ponto flutuante. Né? Porque, olha uma coisa aqui, ó, um detalhe. Eu estou representando um número com 32 bits. 32 bits, né, me permitem 2 elevado a 32 valores. 2 elevado a 32 valores, tá? 2 elevado a 30, a gente já vê mais ou menos 1 bilhão. 2 elevado a 32 me dá um pouco mais de 4 bilhões de valores. Tá? Bilhão é da ordem de... da base 10, né? Tá, vamos lá. Na verdade, me permite que uma variação máxima no expoente de 32. Mas eu estou representando números aqui, um expoente
até 127. Então, como é que eu posso representar um número que chega na casa de 2 elevado a 127 se eu só tenho 32 bits? E com 32 bits eu só consigo representar uma faixa de 2 elevado a 32 valores. Isso significa o seguinte, tá? De forma bastante clara, não é possível armazenar todos os números em formato de ponto flutuante. Existem faixas de valores que conseguem ser armazenados. Inclusive, a quantidade de inteiros aqui dentro, a quantidade de inteiros só no 2 elevado a 127 é muito maior do que a quantidade de inteiros que o número de ponto flutuante consegue representar. Isso significa que não é preciso, tá? Não tem uma precisão muito boa. Eu sempre tenho uma perda no armazenamento. Tá? Além dessa perda, eu tenho chamado underflow e o overflow. Tá? O que significa o underflow? Com 32 bits naquele formato que a gente viu, eu consigo representar números desde 2 elevado a menos 127 até 2 elevado a 128. Né? Ora, e se eu quiser armazenar números menores do que 2 elevado a menos 127? Eu não consigo armazenar. É o que a gente chama de underflow. Números muito perto de zero. Os números que são muito pequenos e muito próximos de zero sofrem underflow e são considerados como zero. Aí você tem o underflow positivo e o underflow negativo, que são os que se aproximam de zero pelo lado positivo, os que se aproximam de zero pelo lado negativo. E temos também o chamado overflow, que é quando o número fica muito maior do que a capacidade de armazenamento, no caso 128. Temos também o overflow positivo e o overflow negativo. Então, temos quais os pontos de falha? Números muito próximos do zero não podem ser armazenados, números muito grandes negativos não podem ser armazenados, números muito grandes positivos não podem ser armazenados, e aqui dentro da faixa representável, tá? Que são os números positivos representados, ainda assim existem alguns números que não podem ser representados. Então, temos problema de precisão. Então, é por isso... Professor, Oi. então o underflow seria uma soma abaixo da faixa e o overflow acima da faixa? Você pode ficar até mais fácil imaginar como uma divisão, tá? Você já tem um número que é muito pequeno, aí você divide ele, ele fica menor ainda, aí não consegue representar. Tá. Ou você tem um número muito grande, aí sim, você soma alguma coisa nele ou até multiplica ele. Aí ele sai fora da faixa representável. Tá. Então, a gente precisa, quando trabalha com números em computadores, estar ciente da faixa de valores que ele representa. E na prática, o computador ele nem vai, na soma, por exemplo, ele nem vai te informar o overflow. Se você está aqui nesse ponto aqui, ó, e você fizer uma soma, você passa. O que o computador vai fazer, você vai cair automaticamente do lado negativo. Então, essa operação tem que ser realizada com muito cuidado. Então, nessa representação, existe uma escolha entre intervalo e precisão. Né? No caso aqui, a gente deixou 8 bits dedicados ao expoente e 23 ao significando. Se eu aumento a quantidade de bits do expoente, o que acontece? Eu aumento essa faixa aqui. Ó. Né? Eu aumento essa faixa aqui. Eu consigo números maiores e números ainda mais próximos do zero. Porém, eu aumento a quantidade de falhas aqui dentro. Eu diminuo a precisão dos números que são representáveis. Eu aumento a faixa, mas diminuo a precisão daquilo que eu consigo representar. Né? Por outro lado, né, se eu diminuo a quantidade de bits que tem no expoente... Né? Espera aí, pessoal, só um minutinho que deu um problema aqui. Vou entender aqui. Foi resolvido. Foi rapidinho aqui. Né? Vamos lá, né? Tá bom? Onde aqui tá. Então, se eu diminuo a quantidade de bits do expoente, eu estou diminuindo a faixa que eu represento. Se eu diminuo... Cadê? Vamos lá.
Se eu diminuo aqui a quantidade de bits do expoente, eu estou com um expoente menor, significa que eu tenho uma faixa maior de underflow, significa que eu tenho quantidade menor de faixa de números representáveis, porém a minha precisão aqui fica melhor. A minha precisão aqui aumenta. A maioria dos computadores oferece pelo menos números em precisão simples e números de precisão dupla. Isso, obviamente, vai depender do hardware, mas todos os hardwares oferecem. E a gente pode ver isso refletindo lá no alto nível, na linguagem de programação. Na linguagem C, por exemplo, você tem... Aí ele pode variar um pouco de máquina para máquina, mas o normal, e é o que acontece na linha Intel, você tem o float. O float, ele é um número de 32 bits. Não é isso? Então, o float utiliza essa representação que a gente viu aqui. O float, então, ele trabalha nessa faixa que a gente está vendo aqui. Mas se você precisar trabalhar com uma faixa maior e com mais precisão dentro dessa faixa, você tem o double. Com o double, você trabalha com 64 bits e você tem uma precisão maior. Não só precisão, quanto você tem faixa. Porque você aumenta a quantidade de bits do significando e também aumenta a quantidade de bits do expoente. Tá legal, pessoal? Beleza? Bom, então, vamos partir para o próximo assunto aí, sistema de computação. Começar agora a falar realmente no que existe dentro de um computador. Isso aqui é uma figurinha bastante antiga, explicando o que significa cada coisa no computador. Então, mouse, software aplicativo, por aí vai. Bom, então, em alto nível, o que é um computador? Vamos começar agora a falar realmente de computador. Vamos começar agora a falar realmente de arquitetura, organização e como funciona a máquina. A gente viu lá no histórico da computação que teve um cara, o von Neumann, que ele falou que tinha que mudar a forma como computadores eram construídos. E os primeiros computadores, o software não, desculpe, o processamento, o algoritmo era o hardware. Então, estava no hardware como processar a sequência de dados. E o von Neumann falou assim, não dá para ficar mudando o hardware a cada momento. Os computadores, a gente tem que colocar o que o computador vai fazer também como dado. Então, o programa tem que ser dados e não hardware. E von Neumann fez uma proposta para isso, que é uma arquitetura que até hoje é utilizada. Então, segundo von Neumann, a proposta dele, em alto nível, o computador consiste em uma unidade central de processamento, CPU, Central Processing Unit. Normalmente, tem muita gente que chama o gabinete da máquina de CPU, mas o gabinete da máquina não é a CPU. O gabinete da máquina, a CPU está lá dentro, junto com um monte de outra coisa. Então, o CP, ou CPU, é um chip. Memória, aonde a informação fica armazenada. E componente de entrada e saída. Então, basicamente, para um sistema funcionar, é isso que a gente tem que ter. Um processador, uma memória, dispositivos de entrada e saída. Agora, esses dispositivos eles precisam se comunicar, eles têm que ser interconectados de alguma forma. Então, tem que ter alguma coisa que faz a ligação entre eles. A gente viu que, também no histórico, que a Digital, com PDP, ela criou um Omnibus, um barramento. E esse Omnibus foi que deu origem, foi importantíssimo para a história da arquitetura dos computadores, que até hoje a gente utiliza essa ideia de barramentos. Claro que evoluiu muito, não é mais um Omnibus, mas é essa ideia de ter componentes isolados e barramento ligando entre eles. Então, a gente pode descrever um sistema de computação, explicando o comportamento externo de cada componente, que é como ele trabalha em contato com os outros, e detalhando a estrutura de interconexão, que é o barramento.
A gente tendo conhecimento da estrutura e função de um computador no sistema computacional, fica mais claro para a gente entender os gargalos de um sistema, por exemplo. Um programador, ele vai fazer um programa, ele vai colocar esse programa em funcionamento, ele faz a sequência lógica dele de funcionamento. Agora, uma pessoa formada em ciência de computação, uma pessoa formada em engenharia de computação, né, ela tem que ter o conhecimento de como funciona uma máquina, porque ela tem que saber especificar máquinas para o sistema. E saber especificar máquina não é pegar qual é o melhor processador, qual é o processador mais rápido, é saber realmente adequar. E para saber adequar, é saber o que tem dentro da máquina e como aquela máquina funciona. Você, às vezes, está querendo um processamento, você está com um sistema engargalado, aí você tende a pensar, não, o problema dele é que ele não está processando, aí você bota um processador mais rápido. Mas o problema não era processador, o problema era via de dados, o problema era comunicação. O problema era na arquitetura de barramento daquela máquina que não é adequado ao funcionamento daquele sistema. Né? Ou então o problema é falta de memória. Né? Então, saber como funciona uma máquina, tá? Gera a compreensão da gente saber quais são os gargalos que tem o sistema. A gente perguntar para uma aplicação o que essa aplicação está fazendo, né? O que ela exige da máquina. E a gente saber se aquela máquina é adequada ou, se não é adequada, o que nela não é adequado para poder mudar. Não sair simplesmente mudando máquina até dar certo. Né? Caminhos alternativos, né? Escolhas alternativas, saber a magnitude da falha do sistema. Se um sistema falhar, se uma parte dele der problema, o quanto ele vai comprometer outras partes. Né? E também facilidade de acrescentar melhorias e de desempenho. Às vezes a máquina não é adequada, mas ela não é adequada por um detalhe. Eu não preciso trocar a máquina. Eu posso fazer um acréscimo de alguma nova unidade funcional na máquina, ou expandir algo que a máquina já tenha. Então, é muito importante essa parte do conhecimento estrutural para um cientista e para um engenheiro da computação. Então, vamos começar a ver aqui os componentes. Então, vamos ver. Isso aqui é a arquitetura proposta por von Neumann, uma arquitetura de alto nível. A gente repara que, na arquitetura original de von Neumann, ele ainda não tinha o conceito de um barramento, uma unidade única interligando todo o sistema. Tá? O que o von Neumann tem é uma unidade de controle. Essa unidade de controle, ela recebe informações daquilo que tem que ser executado e ela dispara informações de controle, né? Dizendo para a memória o que a memória tem que fazer e dizendo para a unidade lógica aritmética o que a unidade lógica aritmética tem que fazer. A unidade lógica aritmética é a parte do computador que realiza todos os cálculos e comparações. Tá? Se você precisa somar, multiplicar, dividir, subtrair dois números, é ela quem faz. Se você precisa comparar dois valores, é ela quem faz. Tá? Então, comparações e operações é aqui dentro. Agora, a unidade lógica, ela pega dados da memória para comparar e operar. Então, a unidade lógica aritmética opera dados que estão na memória. Então, a informação está na memória, tem a informação entre aspas também. E a memória é onde guarda tudo que vai ser processado. Tem que ser processado, está na memória. A unidade lógica aritmética, ela não processa dados de entrada e nem joga dados direto para a saída. Tá? Ela até é o caminho, mas se ela precisa operar, precisa fazer uma soma, por exemplo, esses números têm que entrar, entra via acumulador, vai para a memória, aí estando na memória operado. Né? E a parte que interage, a parte da UCP que interage com o mundo externo, a gente chama de acumulador. É um registrador especial da unidade lógica aritmética. Tudo que ela faz, o resultado vai para o acumulador. Tá? Então, essa estrutura de alto nível aqui, gente, isso aqui tudo resume o computador. Tá? Disco é um dispositivo de entrada, teclado é um dispositivo de entrada, uma impressora multifuncional, o scanner é a entrada, a parte que imprime é a saída. Tá? Mouse é dispositivo de entrada, monitor é dispositivo de saída. Né? Então, o computador está aqui. São esses blocos. Vamos agora ver como estruturar da melhor maneira possível esses blocos. Bom, então, esse aqui foi aquele comentário que eu fiz, né, que eu conversei com vocês lá no histórico.
que inicialmente a programação era diretamente no hardware, era manipulando painéis, manipulando cabos. Então, para mudar o programa de computador, a gente tinha que desligar o computador, mexer no hardware dele, ligar de novo, e quando ligava, ele começava a consumir dados. Então, o computador ele possui dados, possui uma sequência de funções aritméticas e lógicas que estão no hardware dele, e ele gera resultados. Em um novo contexto, o que acontece? Esse hardware não muda mais, né? A gente não tem mais acesso ao hardware do computador para mudar chaveamento dele, mudar ligações. Então, ele já tem um hardware que faz sempre a mesma coisa. O que é a mesma coisa que ele faz sempre? Interpretar comandos, né? Então, agora, eu não tenho só dados na memória. O dado continua na memória, mas eu também tenho código de instruções na memória, tá? E esse hardware, ele consome esse dado que é a instrução. Então, o código de instrução entra no hardware, no interpretador de instrução, ele vai gerar sinais de controle. Então, isso aqui é a unidade de controle. Gera sinais de controle. Esses sinais de controle consomem dados da memória, faz aquelas funções que o programa tem que fazer, mas dessa vez não está mais em hardware, dessa vez está na memória, e gera um resultado. Só está caladinho hoje, estão nem escrevendo, nem falando. Tá? Vamos lá, vamos indo. Isso aqui é a explosão do MOCP. MOCP básica. Né? Então, a OCP ela tem uma unidade lógica e aritmética e uma unidade de controle. Na proposta de von Neumann, são separados, unidade de controle, unidade lógica e aritmética. Hoje, está tudo dentro do mesmo chip. Então, essa comunicação que é feita entre elas, entre a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, é feita por intermédio desse barramento interno aqui. Ó. Tá? Esse barramento interno ele tem tanto dados, que está representado aqui no cinza, que a gente chama de caminho de dados, quanto nessas linhas em vermelho, que são os sinais de controle. Então, o barramento leva dados e controle. Né? Então, esse aqui é interno. Isso aqui, né, vou marcar aqui, hoje é um chip só. É o CP, Unidade Central de Processamento. Tá? Dentro dela tem uma série de componentes que a gente vai ver o funcionamento. Vou explicar para vocês daqui a uns 2 slides. Tem acumulador, tem registradores, unidade lógica aritmética, registradores de controle e tudo mais. Então, o CP troca dados com memória. Tá? Então, dá uma limpada aqui. Nós temos a OCP, temos a memória, troca dados por intermédio do barramento de dados. Normalmente usa 2 registradores, que a gente chama de registrador de endereço de memória e registrador de dados de memória. Tá? Esse registrador de endereço de memória ele guarda que posição da memória vai ser acessada. Tá? Se eu estou gravando na memória, isso aqui contém o endereço onde vai ser gravado e esse RDM contém os dados que serão gravados na memória. Isso aqui sai do computador via barramento, ó, barramento de dados, barramento de endereço, e o processador envia para a memória um sinal de controle, dizendo para ela, grava essa informação, guarda essa informação. A memória lê o barramento de endereço, né? Seleciona a célula onde vai ser armazenada a informação com base nesse barramento e guarda naquela célula que está no barramento de dados. Já se a operação for contrária, se a operação for de leitura, o sinal de controle vai ser de leitura, o REM, né, ele vai conter o endereço de onde vai ser lido, então a memória vai receber a informação que é para fornecer para a CPU a informação, ver qual é o endereço, vai naquele endereço, busca a informação, e nesse caso agora a memória coloca no barramento de dados a informação. O barramento leva até dentro da UCP e essa informação é gravada no RDM. Tá? É legal esse caminho de dados aqui, gente? O acesso à memória, como é? E o que é a memória? A memória, na verdade, é uma grande tabela. Tá? Essa memória é um tabelão com endereços e contém várias células onde ficam armazenadas informações.
O que tem aqui no barramento de endereços, né? O que tem aqui no barramento de endereços é, né, em qual compartimento da célula a informação vai ser gravada ou lida. E a memória vai, se for uma operação de gravação, ela grava naquele compartimento. Se for uma operação de leitura, ela lê o que está naquele compartimento, né? E cada local contém um número binário, a memória armazena números binários, que pode ser ou uma instrução ou um dado, né? Então, o que entra aqui na UCP, que ele da memória, pode ser comando para ser executado ou podem ser dados. Tá ok? Esse funcionamento, então, aqui do acesso à memória, né? Qual é a função básica de um computador? É a execução de um programa, operando sobre dados, tá? De uma forma mais simples, tá? O processamento de uma instrução no computador, tá? Consiste em duas etapas, né? O processador lê, tá? Ou seja, ele busca instruções na memória e depois ele executa essa instrução, tá? Então, essa parte de ler e executar é o que a gente chama de ciclo de instrução, tá? Então, o ciclo de instrução é executado em duas etapas, né? O ciclo de busca, que a gente chama de fetch, e o ciclo de execução, tá? Então, como é que funciona o processador? A gente inicia a operação do processador, ele entra no ciclo de busca, ele busca a instrução, ele entra no ciclo de execução, ele executa a instrução. Aí ele volta, busca a próxima instrução, executa a instrução. Busca a próxima, executa a próxima. Ele fica nesse ciclo direto até que o programa termine e pare. Então, é essa a vida de um processador, tá? Busca a instrução, executa a instrução. Busca a instrução, executa a instrução. E por aí vai. Voltando lá para o nossa UCP, né? Nós já temos aqui, nós já vimos a função aqui do RDM, que é guardar o dado a ser trocado com memória, seja o dado que vai ser gravado, seja o dado chegou, e o REM, a função dele é dizer o endereço. E as outras partes? Como funciona um ciclo, né? Nós temos um registrador chamado contador de programa, Program Counter. Ele mantém o endereço da instrução a ser buscada em seguida. É esse cara aqui, ó. Em inglês CP, em português, em inglês PC, né? Program Counter. Ele contém o endereço da próxima instrução, né? Então, essa fase aqui, ó, buscar próxima instrução, é buscar o endereço que está nele. Então, como é o ciclo de busca? O ciclo de busca vai ser o seguinte: no contador de programas tem o endereço da instrução que vai ser buscada. Ele coloca a unidade de controle, joga essa informação que está nele do barramento e manda o registrador REM ler. Então, ó, sai do contador de programas e entra no REM. Então, o que é que tem aqui no REM? O endereço da próxima instrução, que estava aqui no CP. Logo após fazer isso, o que acontece com o contador de programas? Ele é incrementado para já conter a próxima instrução, né? Então, toda vez que o valor dele é lido, ele é automaticamente incrementado para conter a próxima instrução. Então, ele sempre contém, né, como o nome fala, o endereço da próxima instrução. Bom, então, beleza. A unidade de controle jogou para o registrador de endereços o endereço da instrução. O que a unidade de controle faz agora? Envia um sinal de controle para a memória falando, olha, me entregue esse dado, que na verdade é um código, mas para a memória tudo é dado. Então a memória lê o endereço solicitado, busca dentro dela e grava no RDM, tá? O que é que então tem no RDM? A próxima instrução a ser executada. Essa instrução, ela desce pelo barramento aqui e entra no registrador chamado RI, tá? O RI é o registrador de instrução, né? Então, rapidamente, o endereço da instrução está aqui, é colocado aqui, busca na memória, entra aqui e vem para o RI. Esse foi o ciclo de busca. Esse ciclo que a gente falou aqui, ó, ciclo de busca.
Então, a próxima instrução ela já está no registrador de instrução. Uma vez que a instrução já foi buscada e está lá dentro, qual é o próximo ciclo? O próximo ciclo é o ciclo de executar a instrução. Né? Agora que está aqui dentro, a unidade de controle, que está controlando isso tudo, faz o quê? Tem uma instrução para ser executada, mas o processador ainda não sabe quem é essa instrução, o que essa instrução faz. Então, tem uma área interna dele que é o chamado decodificador de instruções. O decodificador de instruções vai pegar e vai ver o que significa essa instrução. E ele vai passar uma série de informações para a unidade de controle. Então, a unidade de controle aqui, ó, o C, tá? Que é o nome que dá para toda unidade de controle, vai disparar uma série de sinais para a memória, para os registradores, para acumuladores, para todo o sistema, né? Com base na instrução que entrou na máquina. Vamos supor que a instrução seja somar 2 números que estão nos registradores. Então, a unidade de controle vai disparar sinais, ela vai no registrador. Tá? O registrador é uma memória local, a gente vai entrar em detalhes sobre ele também. E dentro da ULA tem um espaço de armazenamento próprio dela. Então, ela vem no registrador, busca um dado e coloca no lado da ULA. Vai no outro registrador, busca outro dado, coloca na outra entrada da ULA. Tendo colocado, a unidade de controle fala para a ULA, faça a operação. A unidade de lógica aritmética realiza a operação e a saída dela vai lá para o acumulador. Então, o acumulador, resultado, pega o estado da operação. Com isso, terminou o ciclo, né, de execução. Volta para o ciclo de busca para buscar a próxima instrução. Né? Então, aí repete tudo. Né? Coloca o endereço da próxima, incrementa o contador de programa, pega o dado, bota lá. Né? Sendo que instruções podem ser também para movimentar dados entre registrador e memória, por exemplo, gravar de registrador para memória, aí no caso vai sair pelo RDM, ler da memória para o registrador, aí vai entrar pelo RDM e para o registrador. Né? Agora, para isso acontecer, né, existe um marcador de passos dentro da unidade de controle que ele vai falando, faz agora, faz agora, faz agora, faz agora, vai dando o momento que isso vai fazendo. Né? Isso é feito por pulsos, é feito por ciclos. Tá? Então, você tem um ciclo que fez uma coisa, agora vem outro ciclo, vai fazer outra, agora mais um ciclo, vai fazer outra, então por aí vai. Então, tem um contador dentro da memória aqui, dentro da memória não, desculpa, dentro da unidade de controle, que faz ciclos, envia pulsos, e esses pulsos dão os passos, os momentos em que cada ação deve acontecer. Tá? Quem gera esses pulsos é o clock dentro da UCP. Tá? Então, clock da UCP, embora o nome seja relógio, o objetivo dele não é guardar hora, é sim gerar pulsos de execução. Quanto mais rápido for o clock, mais instruções a UCP executa. É claro que não basta botar um clock muito rápido. Eu tenho que ter toda uma eletrônica aqui que tenha a capacidade de fazer tudo que tem que ser feito dentro de um ciclo. Tá? Então, o clock eu posso botar arbitrariamente alto, mas se o meu hardware não tiver a capacidade de executar dentro de um ciclo, vai dar problema. Então, esse relógio, esse clock, guarda a quantidade de coisas que o processador faz por unidade de tempo. O clock é aquela especificação do processador que a gente vê 1,8 GHz, 2 GHz, 2,4 GHz, 3,6 GHz. Né? Um processador de 3 GHz, ele é um processador que gera 3 bilhões de pulsos por segundo. Ou seja, a cada segundo, ele consegue fazer 3 bilhões de vezes isso aqui. Não o ciclo completo, né? Mas parte do ciclo. Tá? E a forma de funcionamento desse decodificador aqui, só para frente que a gente vai ver, tá? A forma de funcionamento pode ser feita por um software interno dele, pode ser feita por software, ou pode ser feita diretamente por hardware. Ser feita por software significa que é mais flexível e consegue executar instruções mais complexas. É a tecnologia CISC. Ser feita direto por hardware significa que só consegue fazer coisas mais simples, porém faz mais rápido. É a tecnologia RISC.
que é assunto futuro nosso. Gente, alguma dúvida nesse ciclo aí? Porque isso aqui é a alma do nosso curso, entender o funcionamento disso aí. Ou o pessoal ficou mudo ou todo mundo entendeu, né? Então, vamos lá. Entendido? Vamos lá. Bom, as instruções que estão sendo executadas aqui nessa máquina, tá? A forma como as coisas trafegam, se vai da memória para o acumulador, do registrador para a memória, da memória para o registrador, se vai instrução, memória, instrução, se executa operandos que estão aqui dentro, se vai ser uma operação que muda o próprio controlador de programa. O tipo de instrução, tá? Ele é dividido em algumas categorias. Então, em geral, a instrução está dentro de uma de 4 categorias. Ou ela é uma instrução do tipo processador-memória, que é a instrução no qual os dados podem ser transferidos do processador para a memória ou da memória para o processador. Tá? Então, consiste em uma transferência de dados entre processador e memória. Pode ser do tipo processador, entrada e saída, onde dados podem ser transferidos, tá, entre dispositivos periféricos utilizando o módulo de entrada e saída. Na nossa desenho aqui eu não tenho um módulo de entrada e saída, tá? Mas um módulo de entrada e saída seria um módulo praticamente idêntico ao módulo de memória. A diferença é que a memória armazena em células dela. Um módulo de entrada e saída, ela faz a comunicação com o dispositivo de entrada e saída, né? Se eu mando gravar alguma coisa em memória ou em disco, por exemplo, não faz muita diferença. Além do tempo de processamento, é claro, né? Mas não faz diferença em que sentido? Quando eu mando gravar na memória, eu boto no endereço o local da memória onde eu vou gravar e o dado que eu vou gravar. Se eu mando gravar em disco, ou em outro periférico qualquer, eu digo o endereço onde vai ser gravado e o que vai ser gravado, né? Então, a estrutura é bem parecida. Mas as instruções são diferentes. As instruções são diferentes, a gente vai ver aqui por 2 razões. Primeiro que memória é muito mais rápido que dispositivos de entrada e saída, né? Segundo, que existem métodos especiais de comunicação entre eles, que a gente vai ver que são DMA e tudo mais. Uma terceira categoria é processamento de dados, que ele realiza alguma operação aritmética ou lógica sobre os dados. Então, ele vai ler, operar, somar, subtrair, comparar dados que estão em registradores ou que estão na memória. Ou pode ser, tá, uma instrução de controle, né? Por exemplo, um loop, né? Um loop significa o seguinte, né? Num loop, o que é um loop, né? Eu tenho uma instrução a ser executada, outra instrução, outra instrução, outra instrução, elas são executadas em sequência, né? E o processador faz isso muito bem, porque cada vez que ele busca uma instrução, ele aponta para a próxima. Mas chega num determinado ponto em que eu posso ou voltar para o início ou continuar. Isso acaba sendo o que a gente chama de desvio condicional, né? Por exemplo, se o loop acabou, ele passa adiante. Se o loop ainda não acabou, ele volta para o início. Quando eu estou executando essa instrução, automaticamente, né, o nosso coleguinha aqui, contador de programas, aponta para a próxima instrução. Então, automaticamente apontar para a próxima instrução significa que ele automaticamente aponta para a próxima na sequência, fora do loop. Se for o caso de manter no loop, eu preciso alterar, né, o conteúdo do meu registrador, do meu contador de programas, que é para ele aponte para a nova próxima instrução. Então, essas são instruções de controle, né? É um exemplo de instrução de controle. Quando eu chego aqui, o meu contador de programa apontou para cá, eu vou e mudo. Não, não. Volta para o loop. Eu mudo o valor dele. Tá? Então, são instruções que podem mudar registradores de controle. Vamos ver aqui uma máquina hipotética, né? Ver o funcionamento de uma máquina hipotética. O processador, ele contém um único extrator de dados, chamado acumulador, tá? Nessa máquina hipotética. Tá? Instruções e dados possuem 16 bits de extensão. Então, vamos supor, a memória tem 16 bits, e tanto instrução quanto dado tem 16 bits.
Então, está aqui, né? É conveniente organizar a memória em palavras de 16 bits. Tá? E, normalmente, é isso que dá a tecnologia de um processador, né? Um processador ou um computador 32 bits, normalmente ele endereça células de memória de 32 bits. Um computador de 64 bits, ele endereça células de memória de 64 bits. Né? E um monte de coisas se deriva daí. Então, instruções e dados eles vão ter 16 bits. Agora, eu tenho que ter um campo para dizer o que é a instrução, né? Esse campo que chama de opcode, código de operação. Tá? O opcode diz o que a instrução deve fazer. Por exemplo, a instrução pode falar assim, some. Agora, eu tenho que dizer somar o quê? Né? Não é só somar, é somar o quê? Então, eu tenho que ter dentro da instrução um campo para dizer aonde ela vai realizar a operação. Então, um campo diz o que fazer e outra diz sobre o que fazer. Né? Então, nesse caso aqui, como a palavra tem 16 bits, eu tenho que trabalhar com esses 16 bits. Nessa máquina específica, nessa máquina hipotética, estão sendo separados 4 bits para dizer o que fazer. Então, tem 4 bits para o opcode. Né? 4 bits, 2 elevado a 4 me dá 16 opcodes diferentes. Então, essa máquina aqui tem até 16 instruções. Tá? Por outro lado, se ela está usando 4 bits para instrução, sobram 12 bits para endereço. Então, essa máquina aqui, se tem 12 bits para endereço, tá? Pode acessar até 2 elevado a 12, 4.096 palavras de memória. Tá? Ou 4K palavras, que podem ser endereçadas diretamente. Tá ok isso aí, gente? Então, o funcionamento dessa máquina hipotética. Vamos botar ela para rodar um ciclo de instrução aqui. Então, essa máquina aqui, vamos supor que a máquina tem essas instruções aqui, ó. Ela tem mais instruções, tá? Mas vamos pensar nessas 3 instruções. O opcode 0001, ele diz para transferir o que está no acumulador, melhor dizendo, o que está na memória para o acumulador. O acumulador é um registrador limitado do processador. Tá? A operação 0010 faz o contrário. Manda transferir o que está na memória para... Desculpa, o que está no acumulador para a memória. E a instrução 0101 manda somar o que está na memória ao acumulador. E o que eu quero fazer? De posse dessas instruções, o que eu quero, na verdade, lá no meu compilador, eu quero somar isso aqui. Eu quero somar o que está na posição de memória 940 com o que está na posição de memória 941. Tá? Isso aqui poderia ser, por exemplo, na linguagem de programação, isso aqui ser uma variável A, isso aqui ser uma variável B. Tá? E eu quero fazer a seguinte operação. Eu quero fazer a operação B igual a A mais B. Tá? Essa instrução B igual a A mais B significa somar duas coisas que estão na memória e armazenar na memória. Mas eu não tenho, a minha máquina não tem uma instrução que é capaz de fazer isso, que é capaz de somar coisas que estão na memória e guardar na memória. Isso significa que o compilador do programa ele vai precisar pegar essa instrução e quebrar em várias outras instruções para que realize essa operação. Tá? Então, como ele vai fazer? Repara aqui, ó. Na minha variável A, ela está na posição 940, ela tem um conteúdo 3. A minha variável B está na posição 941, tem um conteúdo 2. Tá? A sequência de instrução para fazer isso aqui está aqui, ó. Essa sequência de instruções aqui é que realiza essa operação aqui. Então, vamos lá. Vamos acompanhar essa sequência aqui, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, 6. Na etapa 1, tá? Ó, o meu registrador de instruções. Meu contador de programas, está aqui, ó, o PC. Está 300. Então, qual é a próxima instrução a ser executada? A instrução que está na posição de memória 300.
Lembra que a gente viu lá o que o meu microprocessador faz? Ele usa todo o canal de dados dele, ele transfere o que está na posição 300 de memória para dentro do registrador de instrução. Está buscando essa instrução aqui. Então, a instrução é a instrução 1940. Caiu no registrador de instruções. O que faz essa instrução 1940? Cada número desse aqui são 4 bits. Né? O número 1 em binário é a sequência 0001. Na sequência 001, olha lá do lado. Ó. O primeiro campo é o campo do opcode. Então, aqui está o campo 1. O que significa 1? Carregar da memória para o acumulador. Aqui, ó, instrução 1, opcode 1, carregar. Qual o endereço? 940. Então, aqui no campo de endereço está 940. Então, na primeira etapa, essa instrução foi carregada em memória. Na segunda etapa, o que aconteceu? O PC valia 300 na etapa anterior, já está valendo 301, já foi incrementado automaticamente. Significa que a próxima instrução vai ser 301. E a instrução está mandando o quê? Carregar o que está na posição 940 para a memória, para o acumulador. Então, ó, pega o valor 003, que é o que está na 940, carrega para dentro do acumulador. Então, beleza. Ciclo de instrução, ciclo de busca, ciclo de instrução. Fez a busca, executou a instrução. Agora vai executar a próxima instrução. Quem é a próxima instrução? É 301, que está lá no contador de programas. Tá mandando, então ele vai buscar a instrução que está no endereço 301. Então ele pega a instrução 5941. 5941 vai para dentro do registrador de instruções. O que é o 5 em binário? 5 em binário é 0, 1, 0, 1. Significa que essa instrução aqui é a instrução 0101, soma memória ao acumulador. Então, a gente está mandando somar o que está na memória 941 com o que está no acumulador. Ciclo de busca. Agora, ciclo de execução. O PC, né, o contador de instrução, já passa a valer 302, que é a próxima instrução. Eu tenho 3 no acumulador e veio 2 na memória. Então, tenho 3 no acumulador, veio 2 da memória, resultado 5. O acumulador fica com resposta 5. O João, eu tinha feito uma pergunta, eu não tinha visto aqui, João Pedro. Por isso o overclock não funciona bem sempre? Tá? Aquela questão do processamento, você fazer o overclock, você significa botar o processador para gerar mais ciclos do qual ele foi projetado para executar. Então, você corre o risco do processador começar uma nova operação sem ter terminado a anterior ainda. E aí você pode levar a erro. Né? Isso, mas tem processadores que eles têm uma folga boa, então você pode fazer o overclock nele. Mas o problema desse, aí você tem um outro problema, é que todo o cálculo do clock do processador também é baseado em capacidade de refrigeração. Quando você aumenta faz o overclock, você está aumentando a frequência, o processador acaba esquentando mais. E ele não foi projetado para dissipar tanto calor. Então você corre de queimar o processador, tá? E isso é bastante comum, tá? Você vê gente reclamando, pô, meu processador queimou. A primeira pergunta que se faz, você fez overclock? Porque é muito difícil um processador queimar se você não fizer overclock. Normalmente, quando queima é porque fez overclock, né? Então, são 2 problemas. Mau funcionamento. Se você fizer um overclock muito grande, ele não terminou na instrução anterior, está fazendo a próxima, e você está forçando demais ele, pode queimar. Tá? Então, respondido aí? Se eu estiver demorando a responder, pode abrir o áudio para perguntar. Então, voltando aqui, né? A gente estava nesse ciclo aqui. Né? Então, a gente somou o 3 com 2 e a soma memória C e guarda no acumulador. Então, o acumulador fez 3 mais 2, 3 do acumulador, mais 2 da memória, 5, e guardou 5 no acumulador. Vai para o próximo ciclo de busca. Busca a próxima instrução. A próxima é 302.
A instrução é 2941. O que é que faz a instrução 2941? O opcode 2, né, em binário, é 0, 0, 1, 0. Tá? Então, é a instrução carregar do acumulador para a memória. Para qual posição de memória? 941. Então, o que está no acumulador é transferido para a posição 941 de memória. Então, a gente vê que nessa nossa máquina hipotética aqui, uma instrução, que é uma instrução bastante simples, tá, da linguagem de programação, virou 3 instruções em linguagem de máquina. É legal isso, pessoal? A funcionamento desse ciclo? Então, essa é a vida de um processador. Tá? Ele fica o tempo inteiro buscando instrução e operando, buscando, operando, buscando, operando. E o compilador ele tem que pegar uma linguagem de alto nível e transformar em comandos adequados ao processador. E esses comandos adequados, na verdade, são o quê? Instruções binárias, que tem um campo de opcode e um campo de endereço. O computador faz um monte de coisas para poder funcionar. E vamos ver aqui, tá? Para a gente poder encerrar por hoje. Tá? Alguns processadores possuem instruções que envolvem mais de um acesso à memória. Tá? Esse ciclo que nós estamos vendo aqui é um ciclo muito simples. Essa faixa aqui, ó, busca instrução, executa a instrução. Busca instrução, executa a instrução. Agora, existem instruções que precisam fazer várias buscas, vários acessos à memória. Tá? Então, alguns processadores possuem instruções que envolvem mais de um acesso à memória. Do tipo, somar 2 números na memória e guardar o resultado na memória. Né? É o exemplo aqui do PDP-11. Ele tinha uma instrução, né, que você pegava o conteúdo de B, pegava o conteúdo de A, somava e depois guardava tudo em A. Então, num único ciclo, ele tinha que buscar B, buscar A e depois gravar. Tinha que fazer vários acessos à memória. Né? Isso aí vai complicando o projeto do microprocessador, tá? Mas eles são muito ágeis para algumas coisas. Para algumas finalidades, eles acabam sendo mais rápidos. No caso aqui, uma única instrução pode ficar uma operação a ser realizada sobre um vetor de números ou um string de caracteres. Né? São instruções que foram incluídas no Pentium MMX, uma máquina antiga, mas que hoje todos os processadores da linha Intel têm. Se você pega, por exemplo, um vetor e você manda o microprocessador somar, ou multiplicar, ou subtrair, ou dividir, ou qualquer operação sobre todos os elementos do vetor. Você manda, por exemplo, somar mais 2. O microprocessador vai fazer vários ciclos em memória, buscando e somando, buscando e somando, buscando e somando. Aí você pode falar assim, poxa, mas isso é uma operação muito lenta. Realmente, é uma operação lenta. Mas ainda é muito mais rápida, mas muito mais rápida mesmo, do que se você não tivesse essa operação. Porque via programação você tinha que fazer um a um na mão. Aqui não, aqui o processador é que está buscando um a um e somando. Então está indo muito mais rápido. Essas instruções são importantíssimas para jogos, por exemplo. Né? Por exemplo, um jogo que envolve um sombreamento de uma área, você tem que mudar no mesmo valor, o mesmo valor em vários componentes diferentes de uma matriz. Se o processador dá essa oportunidade, se o processador faz isso para você, funciona bem mais rápido. Já para outras aplicações, é uma instrução inútil, né, que não tem finalidade. Então, vai depender muito da aplicação. Por isso que a gente tem arquiteturas de máquinas diferentes para cada aplicação. Tem máquina que é melhor para jogo, tem máquina que é melhor para processar dados, tem máquina que é melhor para banco de dados. Tá? Nós temos várias arquiteturas diferentes. Nosso próximo assunto é interrupções. Tá? A gente chegou certinho no horário aí, 11h50. Aí, na semana que vem, a gente vai iniciar nesse assunto. Beleza, gente? Foi tranquilo hoje aí? Hoje a gente já começou a entrar numa área mais técnica, né? Tá, e agora a gente vai manter nessa pegada. Tá estudando realmente como funciona o computador, como é que
Uma é tecnicamente entender o funcionamento da máquina, até para que a gente possa especificar a máquina e saber o que esperar de uma determinada arquitetura. Se não tem pergunta, tá, então, bom final de semana para vocês, né? Quem for no BR, até amanhã, né? E ver se não perde a oportunidade aí. Um abraço, bom final de semana. Valeu, professor. Um abraço. Abraço.